Podemos começar? Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que acompanham essa sessão pela rede social e YouTube, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo que acompanham a transmissão da gravação desta sessão. Boa noite ao público presente que nos dão a honra com sua presença nessa casa nesta noite. Boa noite às autoridades presentes, que a mesa faz o registro nominalmente, dando boas-vindas a todos. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Tobias Gasparini, presidente do Partido dos Trabalhadores, o ex-vereador Pedro Maurício Pereira, da Selma de Moraes, gerência de suprimentos do SAI. Sejam todos muito bem-vindos. 25ª sessão ordinária do ano de 2021, 16 de agosto do ano de 2021. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, se limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Amém. Eu coloco em votação a ata da 13ª sessão extraordinária, realizada no dia 12 de agosto do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Eu apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a data de hoje, que fica à disposição dos senhores vereadores para apreciação. Leitura das preposições que deram entrada nessa casa. Leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 002/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que altera a redação do parágrafo 5º do artigo 106 da Lei número 1719, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município de Amparo. O projeto de lei será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, prazo 31/8/2021, e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, prazo de 1/9 a 15/9 do ano de 2021. Próximo. Leitura do projeto de lei número 66/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis, a ser realizado no exercício de 2021 pelo município de Amparo e dá outras providências de natureza específica. O projeto de lei será encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, prazo 26 de agosto do ano de 2021, e Finanças de Orçamento, prazo 27 de agosto de 2021 a 6/9 de 2021. Gostaria de fazer uma solicitação aos membros das comissões, a antecipação dos pareceres, para que possamos votar esse projeto, que é de suma importância, na próxima sessão. Próximo. Leitura da emenda número 31/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo, que altera e acresce disposições ao projeto de lei número 41/2021. Nobre vereador, o senhor gostaria de pedir a dispensa?
Então, a solicitação verbal do nobre vereador requerendo a dispensa do envio às comissões permanentes está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, fica dispensado o envio. Requerimentos. Requerimento número 81, 2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Solicita informações referentes ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra. Por gentileza, secretário. Requerimento ao prefeito número 81/2021. Solicita informações referente ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Requeiro, nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente, em especial a Secretaria de Saúde e relativos a medicamentos de alto custo, nos informe: quais são os medicamentos de alto custo atualmente fornecidos pela rede pública municipal? 2. Esses medicamentos são adquiridos pelo município ou fornecidos pelo governo estadual para distribuição local? 3. Quais os medicamentos que atualmente encontram-se em falta para entrega à população e qual o motivo? 4. Qual a previsão para restabelecimento e regularização da entrega dos medicamentos de alto custo à população atendida? Sala das Sessões, 6 de agosto de 2021, Luiz Carlos de Oliveira, vereador Carletinho. O requerimento número 81/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento 83/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas aos artistas, músicos e bandas contratados para as lives de Festival de Inverno 2021, no que especifica. Eu solicito seja lido o requerimento, senhora primeira secretária. Requero, nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, que seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente e relativos aos artistas, músicos e bandas contratados para as lives do Festival de Inverno 2021, nos informe. Número 1. Qual o valor global gasto para a realização das lives do Festival de Inverno 2021? 2. Poderia a Prefeitura anexar em resposta o edital de chamamento, contratos, recibos e notas fiscais dos artistas, músicos e bandas contratadas para a live do Festival de Inverno 2021? 3. Quais os critérios utilizados para a contratação dos artistas, músicos e bandas contratados para a live do Festival de Inverno 2021? 4. Quais as secretarias envolvidas para a seleção e contratação das bandas, músicos e artistas e quais os critérios utilizados para a elaboração das regras contidas em edital para a contratação e escolha dos artistas, músicos e bandas para as lives do Festival de Inverno 2021? 5. Para a contratação e seleção de artistas, músicos e bandas que se apresentaram nas lives do Festival de Inverno 2021, foram priorizados os artistas, músicos e bandas locais? 6. Qual a média de público diária que assistiram às lives do Festival de Inverno 2021? 7. A Prefeitura pode apresentar cópias dos projetos apresentados por cada artista ou banda que se apresentaram nas lives do Festival de Inverno 2021? 8. Quais os artistas ou bandas contratados por inexigibilidade ou por livre escolha da Secretaria? 9. Houveram empresários que intermediaram as contratações dos artistas, músicos ou bandas que se apresentaram nas lives do Festival de Inverno 2021? Em caso positivo, pode ser indicado qual artista e músico tiveram essa intermediação e qual o nome do empresário envolvido na contratação? Salas das Sessões, 12 de agosto de 2021, vereador Carlos Benedito Casotti. O requerimento 83/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo. Requerimento número 84/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas à implantação de exigência de apresentação de certificado de vacinação da Covid-19 para ingresso em espaços de evento abertos ao público. Eu solicito a leitura do presente requerimento. Requeiro, nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente, em especial a Secretaria Municipal de Saúde, levando-se em conta o controle da pandemia e, em especial, a fim de evitar uma nova contaminação pela variante Delta, nos informe: 1.
Existe algum estudo no sentido de implantação de exigência, através de decreto municipal, de apresentação de certificado de vacinação da Covid-19 em espaços e eventos abertos ao público? 2. Em caso positivo, a exigência poderia ser extensiva e sugerida a grandes empresas sediadas em nosso município e que concentrem grande número de funcionários e ainda a supermercados, restaurantes, bares, casas de eventos e similares? Como subsídio aos questionamentos, com a vênia devida, encaminha este vereador ao Executivo Municipal o modelo de decreto municipal recentemente adotado pelo município de Bagé, no Rio Grande do Sul, para que possa ser estudado pelo município semelhante procedimento a ser adotado. Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2021, Carlos Benedito Casotti. Vou ler a justificativa? Não precisa. O requerimento número 84/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Mais alguma matéria? Sem mais matéria, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, solicito a primeira... Pois não? Posso continuar? Pode contar. Não havendo mais matérias para leitura, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos para manifestação em expediente. Tema livre, tempo de 10 minutos com a parte, conforme conforme inciso 2º, artigo 185 do Regimento Interno. Vereadora Silvia Forato. Boa noite a todas e todos. Saúdo o presidente do meu partido, professor Tobias, pela presença hoje nessa casa. E gostaria hoje de falar um pouquinho para vocês sobre a Conferência Municipal de Assistência Social. Eu, junto com o nosso presidente, professor Tobias, participamos na última sexta-feira da conferência e ela foi uma conferência muito produtiva. Ela começou às 7h30 da manhã e foi até às 4h30 da tarde, mas mesmo sendo longa, ela foi... Como que eu posso dizer? Tão interessante a ponto da gente não se cansar. Isso que eu achei mais legal. Porque as outras vezes que eu participei de conferências, até de audiências públicas, era algo meio maçante. Que você não se sentia muito parte daquilo, né? Pelo menos as que eu participei durante o governo Jacó. E dessa vez não. Dessa vez foi bem interessante. Eu queria parabenizar o pessoal da assistência que organizou a conferência. Foi muito participativa, tanto eu quanto o Tobias. A gente não só participou da palestra no começo, mas participamos também dos grupos de trabalhos, né, da discussão dos eixos, e votamos nos projetos e nas indicações que saem da conferência. E aí eu gostaria de pontuar algumas coisas importantes. Claro que todos os apontamentos foram fundamentais, então a gente já faz esse apelo ao Executivo que implemente as propostas que saíram da conferência, porque apesar de não serem todas elas que entram no documento oficial da conferência, o prefeito tem acesso às demandas, né? Mesmo as que não ganharam a votação final ali. Então, a gente pede que o prefeito olhe com carinho para essa pasta, né? A gente sabe que é uma pasta que não recebe a maior porcentagem de verba, diferente da saúde e da educação, ela não tem estabelecido uma quantidade do dinheiro que vai para ela, né? Na educação, por exemplo, tem que 25%. Na assistência, não existe fixa essa verba. Então, o apelo que a gente faz, que eu deixo aqui hoje, é que se olhe com carinho para a área de assistência, porque a gente está vivendo uma situação de calamidade, né? Se em tempos comuns a assistência já é tão necessária, tão importante, em tempos como esse que a gente está vivendo, de crise sanitária, mas também de crise social e econômica, de uma crise que se alastra principalmente depois da PEC dos gastos ali com o governo do Michel Temer, né, que congelou os investimentos em saúde e educação. Então, a gente tem um contexto de muita dificuldade, onde a população precisa da assistência. A assistência, ela é um direito de todos. Isso foi bastante trabalhado na conferência e é muito desenvolvido também pelo pessoal que defende o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que tem uma dinâmica semelhante ao do SUS, ao Sistema Único de Saúde. Essa ideia da assistência como um direito de cada um. Muitas vezes a gente olha, enxerga ou encara a assistência como a ideia de assistencialismo, né? Como a ideia de doação, disso, daquilo. Não, a assistência social é um direito garantido pela Constituição Federal para todas e todos os brasileiros.
Então, é fundamental que essa pasta receba um investimento condizente com a sua demanda. E falando em demanda, um assunto que me chamou muito a atenção, porque, além de tudo, essa conferência me ensinou muito. Eu não conhecia vários termos, não conhecia várias áreas do SUAS, e nessa conferência eu pude ter um pouco mais de contato, foi a questão da implantação da vigilância socioassistencial aqui na cidade. Essa vigilância socioassistencial, mais do que executar políticas, ela tenta compreender qual é a demanda da cidade. Então, o que a cidade precisa? Ela faz uma análise, inclusive, territorial. Então, é muito importante, porque muitas vezes a gente faz política pública ou a gente pensa projeto pelo que a gente está sentindo, né? Ah, eu olhei para Amparo e falei, Amparo acho que precisa de um CRAS, não sei em que lugar. Amparo precisa de cesta básica. Não sei. A gente não pode fazer política pública pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente acha de andar na Rua 13. A gente tem que fazer política pública pautada em dados, pautados em informações que a gente tem, análise territorial da cidade, porque a demanda do Jardim Brasil não é a mesma demanda do Moreirinha, que não é a mesma demanda do Jardim São Dimas. Então, a gente precisa desse banco de dados. E aí, a vigilância socioassistencial, ela vem nesse caminho, de mapear, entender qual é a demanda da cidade, para que assim possam se executar melhor as políticas públicas previstas. E no caso da assistência, isso é mais do que fundamental, né, gente? Então, eu coloco aí esse apontamento, foi algo que eu aprendi na conferência. Então, eu agradeço demais todos os trabalhadores e trabalhadoras da assistência, principalmente o pessoal da assistência social pública, nossos servidores públicos, que a gente sabe que vem aí nesse processo de 8 anos de desgaste, esses 8 anos sem aumento, sem dissídio. Então, a gente se coloca aí solidário às companheiras e companheiros do serviço público. E eu agradeço, mesmo com esses 8 anos sofridos, o pessoal não baixou a cabeça, o pessoal não desistiu da luta. E estavam lá, marcando presença, uma conferência que contou com quase 70 pessoas. E não estou falando que o pico era 70, se manteve 70 o dia todo. É muita gente discutindo política pública. Isso é muito bom, isso é incrível. Da conferência saíram também algumas moções, e isso é importante também para a gente entender esse espaço da conferência, que a gente decide a política pública local, a gente faz indicações para a política pública do Estado e também para a União, e a gente ainda pode se posicionar. Então, eu deixo aqui também a minha valorização das conferências e dos espaços que a democracia oferece para que a gente possa participar, tanto como parte da Câmara Legislativa, como sociedade civil. Tinha bastante gente ali na conferência que não ocupa cargo público, que nem era da área de assistência, mas estava lá porque sabe da importância que a democracia, a participação democrática direta faz na nossa vida. Então, eu deixo aqui o meu parabéns às assistentes e os assistentes sociais da cidade. Eu fiquei muito feliz que o coletivo SUAS conseguiu colocar delegados para a conferência estadual. Isso foi incrível. Então, eu envio meus parabéns aos nossos delegados, né? Assistente Caroline, ao nosso assistente social também, João Godoy, a assistente Raquel, que inclusive é do CRAS do Jardim Brasil, faz um papel importantíssimo lá, e também o Matheus Fructuoso, que está também como suplente dos delegados. Então, parabenizo a assistência, principalmente os servidores, por não abaixarem a cabeça em defesa do SUAS. Muito obrigada. Próximo inscrito. Próximo inscrito, o vereador Conrado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Eu saúdo aqui a presença também do ex-candidato aí, o Tobias, presidente do Partido dos Trabalhadores, a Selma de Moraes, o Pedrinho do Gás, que foi vereador também, jornalista presente e os demais que estão aqui na Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco a respeito da Guarda Civil Municipal, que pela primeira vez na história da Guarda, a gente vai ter um deputado aí federal que vai assumir a cadeira aí da ex-deputada Flor Delis, que foi cassada. Então eu gostaria de salientar isso aí, que a categoria está muito feliz, que é o primeiro deputado na história da Guarda Civil. A gente vai ter um representante também agora em Brasília. Eu espero que as demais eleições a gente possa eleger mais pessoas para representar a nossa categoria, que lá na esfera federal é muito fraca. Então nós precisamos desse apoio.
Eu gostaria de falar também a respeito de uma deliberação plenária que eu protocolei aqui na casa, que diz respeito a... Eu vou até ler o projeto, que assegura o direito aos proprietários de animais de pequeno porte e de cães-guias no transporte municipal. Na verdade, isso aí foi postado na rede social, algumas pessoas interpretaram de uma outra maneira, foram poucas pessoas. Esse projeto é o seguinte, ele não é que você vai transportar 10 animais ou 20 animais no transporte coletivo. Aqui ele diz que os animais têm que ter até 10 quilos, né? E somente 2 animais por veículo. E autoriza aí todo o transporte coletivo de amparo. Seria ônibus, veículos de aplicativos, táxis e vans. Então, somente para esclarecer um pouco esse assunto aí, para o pessoal entender um pouco do projeto. Aí, quando ele for colocado em pauta para votação, a gente vai discutir novamente aí, vai passar maiores informações. Eu estou fazendo uma indicação aqui também para o prefeito, é um projeto piloto. Eu solicito a criação de um projeto piloto denominado Distrito e Bairros Limpos, né? Então isso aqui consiste o quê? Eu vou dar um exemplo. A gente faz uma indicação para a prefeitura, eu faço uma indicação no São Dimas, outro vereador faz uma indicação no Jardim Brasil, outro em Três Pontos. Então a equipe, ela fica muito comprometida em tentar atender esses vereadores ou até mesmo a população. Então tem que deslocar uma equipe para lá, outra para cá. Então nessa indicação de projeto, eu peço aqui para centralizar esses trabalhos, para levar para esses bairros. O projeto ele solicita, eu vou até ler para vocês entenderem mais ou menos, a limpeza de guias, roçar área verde, córregos, praças, tapa-buraco, asfaltos, pintura de trânsito, poda de árvore, limpeza de boca de lobo, pintura de guias, serviço de saúde, policiamento, ou seja, é melhor você levar a estrutura da prefeitura em um bairro para você fazer todo aquele trabalho. Aí, finalizando aquele trabalho, você desloca para outro bairro. Assim vai ter mais economia no serviço público e mais praticidade. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Mais alguém inscrito? Sem mais inscritos, presidente. Intervalo regimental de... Senhor presidente, pois faça um não. requerimento pedindo que seja simbólico esses 15 minutos. Direto? Pode ser? Então vamos lá. Foi um requerimento, vereador. O requerimento verbal do nobre vereador, o segundo secretário Carlitinhos, referente o intervalo regimental ser suprido, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Carlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo número legal, eu declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Redação final número 001/2021 ao projeto de lei número 58/2021, que altera a redação de dispositivos da Lei Municipal número 2832, de 30 de outubro de 2002, na forma que especifica. Eu informo aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que, após a dispensa da redação final, verificou-se a inexatidão do texto em partes do projeto de lei. Procedida a correção, na forma do artigo 201 do Regimento Interno, submeto o texto final ao conhecimento do plenário para sua confirmação. Considerando que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras já tiveram conhecimento da correção realizada, consulto se ainda subsiste alguma dúvida. Não havendo impugnação ao texto final, está considerada aceita a correção. Desta forma, será expedido o competente autógrafo. Próximo. Projeto de lei número 41/2021, de autoria do vereador
Carlos Benedito Casotti, que proíbe a inauguração de obra pública não iniciada, pedra fundamental, ou não concluída no município de Amparo e dá outras providências. O projeto contém emenda. Leitura da emenda número 22/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera a redação do caput dos artigos 1º e 3º do projeto de lei número 41/2021. A emenda está em discussão. Os senhores vereadores têm ciência do teor do projeto, do teor da emenda? Os senhores gostariam que fosse lido? Pode ler aí. Por gentileza, senhora secretária. Emenda modificativa número 22/2021 ao projeto de lei 41/2021. Altera a redação do caput dos artigos 1º e 3º do projeto de lei número 41/2021. Artigo 1º. O caput dos artigos 1º e 3º do projeto de lei número 41/2021 passam a conter as seguintes redações. Artigo 1º. A inauguração de qualquer obra pública no município de Amparo somente será permitida após a expedição do termo de conclusão da obra pela autoridade competente e, quando necessário, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Artigo 3º. Caso, por qualquer motivo, seja consumada a inauguração oficial da obra pública sem observância do disposto no artigo 1º desta lei, é assegurado a qualquer cidadão ou organização da sociedade civil devidamente legalizada o direito de peticionar a Prefeitura Municipal requerendo interdição do uso e ocupação da obra inaugurada até a expedição do termo de conclusão da obra. Sala das Sessões, 21 de junho de 2021, vereador Carlos Benedito Casotti. A emenda continua em discussão, salientando que no momento nós estamos discutindo somente a emenda que foi lida pela senhora secretária. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forado de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Emenda número 31/2021, por gentileza. Ao mesmo projeto, né? Sim, é o mesmo projeto. Emenda número 31/2021 ao projeto de lei número 41/2021. Altera e acresce disposições ao projeto de lei 41/2021. Artigo 1º. O artigo 5º do projeto de lei número 41/2021 passa a conter a seguinte redação. Artigo 5º. Quando a obra pública tiver início em uma administração e término em outra, essas informações devem constar na respectiva placa de inauguração. Artigo 2º. Fica acrescido o artigo 6º ao projeto de lei número 41/2021 com a seguinte redação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2021, vereador Edilson José Camilo. A emenda está em discussão. Presidente, posso falar daqui mesmo? Pois não. Não, então, essa emenda aí, até pegando o gancho, né, da emenda sua no projeto, porque o que acontece? Quando começa, às vezes o prefeito, né, no caso, ele vai atrás do recurso, ele consegue o recurso, só que aí depende de várias situações, né, de licitação, tudo pode ocorrer alguns problemas na administração sua e acaba passando do tempo, né, vai para outro. Aí vamos supor que perca a eleição, o outro prefeito ganha, e aí o que acontece é que muitas vezes, quando a gente viu em outras obras aí, o outro prefeito conclui a obra e não aparece nem o nome daquele que correu atrás, que conseguiu tudo na placa de inauguração. Eu acho que seria justo, né? Então, iniciada na administração, fulano de tal, né, e término nessa administração. Então, acho que pegando o gancho suas, que seria o mais justo. Porque já aconteceu várias vezes em Amparo, né? De um prefeito começar uma obra, não conseguir terminar, né? E agora, então, seria justo, eu acho, né? Na minha opinião. Até agradeço aos vereadores de ter assinado junto. Muito todos bem. Aí.
A emenda continua em discussão. Pois não. O que o vereador está falando, isso eu concordo, porque a pessoa faz tudo. Chega no último dia, vai inaugurar e acaba aquele lá que perdeu a eleição, não ser nem mencionado o nome dele. Eu acho que é importante, né? Dar oportunidade também. Acho que quem começou, o outro termina. Isso faz com que dá mais dignidade ao projeto que foi feito, né? Para mim, eu acho que é válido. Muito bem. A emenda continua em discussão? Posso falar? Claro. Eu achei essa emenda do DIL muito boa, porque como o pastor falou e o DIL falou, muitas inauguração só tem o nome de quem termina mesmo. E quem correu atrás, quem foi atrás, quem lutou para aquilo acontecer, não tem. Então o DIL foi muito feliz na colocação sua, nessa emenda. Eu parabenizo você, eu achei excelente essa emenda, muito bem. A emenda continua em discussão? Eu também acho não tenho certeza que é o mais justo, porque não é certo. A pessoa faz tudo, às vezes porque mudou uma coisinha ou outra que falta, não conseguiu terminar, aí entra um outro, faz, termina e leva toda a fama. Isso seria até injusto, antiético. Eu acho que foi legal essa tua emenda e eu tenho certeza que realmente é a maneira mais justa de se fazer as coisas. Só para concluir, presidente, pois não. Lembrando, né, estava até conversando com os vereadores, foi isso o caso do Residencial Harmonia, né? Que foi feito na época do PT, da época do Paulo Minhota prefeito, 200 apartamentos lá, foi inaugurado na administração do Jacó e nem consta a administração anterior que começou toda a obra, correu atrás de ter feito tudo. Inclusive a Silvinha até comentou aí do trabalho da assistência social, todo o trabalho da assistência feito no sentido das famílias, né, de buscar quem teria direito, tudo foi feito tudo pela assistência social e já começou lá atrás, né? E na administração do prefeito de Jacó acabou sendo inaugurado e nem consta o nome do prefeito que correu. A emenda continua em discussão? Bom, reforçando aqui a emenda do nobre vereador, eu achei excelente essa emenda porque tem todo o trabalho de um projeto quando você identifica uma necessidade no município. E aquele, vamos dizer, não o autor do projeto, mas quem partiu e levantou vamos dizer, a pedra, início daquele projeto e buscar a verba também, que a gente sabe também não é fácil, de repente um projeto de grande porte, é difícil você conseguir essa verba. Eu acho assim interessante mesmo ter o nome dessa pessoa e também até o final de uma gestão para outra também, se não terminou aquela obra, o nome também vai estar empracado também nesse projeto também, entendeu? O nome de quem começou a obra, mesmo que não tenha terminado também, se ficar para uma próxima administração. Então eu acho muito importante isso daí. E acho que tem incentiva também a quem fazer o projeto durante a sua administração até o início e o término dessa obra também. Com essa emenda aqui, acho que até incentiva a terminar a obra dentro dos seus, vamos dizer, 4 anos de administração, entendeu? Então, parabéns ao vereador, achei excelente a emenda, tenho certeza que vai ser acatada por todos os vereadores. A emenda continua em discussão? A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar de Origan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Fora de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda número 31/2021 foi aprovada por todos os vereadores. Agora o projeto de lei. O projeto de lei está em discussão. Eu solicito a vereadora Rosinha que assuma a presidência da mesa, por gentileza. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite mesa diretora, boa noite aos presentes que nos dão a honra da sua presença, aos internautas, boa noite à imprensa local.
Esse projeto de lei número 41/2021, ele é bem simples. Ele contempla simplesmente que obras que não foram concretizadas sejam inauguradas. Em anos políticos, a gente vê muito disso. Qualquer pedra fundamental é motivo para festa. Então, as pessoas, no afã de mostrar serviço, inaugura-se obras não concluídas. E o presente projeto de lei, ele simplesmente quer que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. A justificativa do projeto, se puder colocar na tela, eu agradeço. Então, fala assim: a presente proposta legislativa ajusta-se às preocupações do Estatuto da Cidade e à preservação da imagem de credibilidade que deve inspirar os atos administrativos em geral. Infelizmente, são comuns os casos de inauguração faz de conta, caracterizando verdadeiros estelionatos políticos administrativos. Governantes, às vésperas que se afastam de seus cargos ou por interesses eleitorais, promovem inaugurações de obras inacabadas, os quais terminam se tornando inconclusas ou mesmo de pedras fundamentais referente a obras que sequer tenham iniciado. O prejuízo recai no bolso popular e no desperdício dos recursos políticos. Nós vemos isso muito aqui, infelizmente, no nosso querido Brasil. Obras são feitas, inacabadas, e porque, por um motivo ou por outro, logicamente, o dinheiro sai dos cofres públicos e não tem interesse de ninguém concluir, são gastos, ergue-se um pilar e fala que ali vai ter uma ponte. Então, infelizmente, é comum a gente ver isso nas administrações. Com este projeto, a gente quer inibir isso no nosso município. Além da gente contemplar que obras realmente entregues, essas sim, têm que ser valorizadas, têm que ser enaltecidas, e também eu coloco a emenda do nobre vereador Dil muito apropriada, porque quem iniciou um projeto, né, vai lá, vamos supor, aqui em Amparo nós temos de frente à rodoviária municipal, uma obra iniciada, acredito que no governo João Sintra, e até hoje está inacabada. Então, vamos supor que a atual administração consiga terminar aquela obra. Então, vai mostrar para a população quantas administrações passaram e não deram importância para aquela obra. Então, é justo quem começou seja enaltecido, quem terminou seja enaltecido, e, tá certo, é termo pejorativo, tá? Não pode rojão. Mas que rojões não sejam soltos a esmo. Né? Vou colocar uma pedra fundamental, vamos fazer barulho. Não, a obra tem que ser terminada para que realmente tenha ela inaugurada. Então, eu conto com o apoio da Casa, dos nobres vereadores, para a aprovação desse projeto de lei. Muito obrigado. Presidente, se me permite, eu lembrei o teatro que... São vários, né? Houve festa, rojão, aí houve rojão, porque ainda não tinha a lei do rojão. A lei do rojão, tá. Então, uma grande festa, os artistas de Amparo se empolgaram com a proposta e basta a gente passar ali próximo da Fazenda Palmeiras para a gente ver que em 8 anos nada foi feito, né? Um terreno, e agora, inclusive, está abandonado ali, né? Então, eu acho importante esse projeto para a gente evitar esse tipo de constrangimento até, né? Porque vira uma situação constrangedora a gente olhar para aquele espaço onde tem uma pedra fundamental dizendo que dali sairia o grande teatro municipal e nada. Anos, nada. Então, eu parabenizo o presidente e também o vereador Dil pela emenda ao projeto.
Aliás, presidente, só pegando o gancho da Silvia, aproveitar também, fazer um pedido para a administração, para o prefeito e tal, que dá um jeito naquela situação do teatro lá, tudo caído, fizeram aquelas placas, né, que na época era até bonito, mas que o vento já destruiu tudo jogado lá. Ação do tempo, né? Então, devia ter pelo menos limpar tudo, tirar, deixar sem nada, né, no mínimo, né. O projeto de lei continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Pois não. Projeto importantíssimo, é um projeto de fiscalização do legislativo, é muito fundamental na sociedade hoje em dia. E como os amigos falaram antes, realmente a gente passa lá perto do teatro, lá é brincadeira mesmo, tá cheio de mato lá, as placas estão caindo até na rua lá. E também chama atenção também para algumas obras, não só aqui no município de Amparo, mas no Brasil também. Sim. Já teve candidatos ou candidatos eleitos inaugurando até orelhão, né? Eu já cheguei a ver situações parecidas. Isso também é outra situação meio caótica. E também quero chamar a atenção também pela questão das moradias populares. Na gestão anterior aí foi feito aí aquele sistema lá de moradias para as pessoas, só que a gente não tem terreno, não sei onde fica esse terreno para essas casas. As pessoas estão me perguntando, o prefeito atual vai fazer as casas populares, que eu fui sorteada. Na verdade, é uma pergunta que eu não soube responder, eu preciso questionar o prefeito. Então, interessante seria o quê? O prefeito, ele pegar e fazer as casas primeiro para depois fazer o sorteio. Sim. Porque do jeito que foi feito lá, muitas pessoas ficaram desiludidas aí com o sonho da casa própria e até agora não se sabe se vai fazer, onde vai fazer. Então, isso aí fica deixa também no projeto, e parabenizar também a emenda, que é muito importante, ressaltando que uma das atribuições nossas aqui é fiscalização. Esse projeto ele vem muito a calhar nesse momento. Parabéns. O projeto de lei continua em discussão. Presidente. Só para falar para o Conrado, eu fiz uma indicação hoje pedindo um estudo para um loteamento de terrenos populares, porque as pessoas, se tiver o terreno, ela dá um jeitinho, ela constrói, mas desde que tenha um terreno com um preço justo e que eles possam realmente pagar uma prestação onde sobra o dinheiro para eles poderem construir. Eu espero que ao chegar à prefeitura, eles analisem com muito carinho isso e vejam realmente se senhor presidente, que o povo está precisando e fora beleza. do projetos aí. Pois não, pastor. Eu acho importante o projeto porque vai dar mais clareza, e até mesmo quem estiver à frente da prefeitura, o executivo, ele vai pensar muito bem na hora de fazer o projeto, se vai dar tempo, mas ele vai fazer até um esclarecimento melhor para a população, né, do que ele começou. Né? E na época da eleição, ele pode dizer, isso aí é sem problema. A obra está ali, não está acabada, mas nós começamos ela. Se nós ganharmos, podemos terminar. Mas se outro terminar também, na verdade, isso não vai impedir ele de demonstrar que ele fez um trabalho. Agora, as inaugurações que eu acho que vem a calhar mal, né? Que não se deve fazer esse tipo de coisa, porque cria uma falsa esperança no coração das pessoas. Então, acho que é melhor fazer uma coisa que posso terminar. Se eu não posso terminar, vou dizer o porquê. Mas, muito bom. O projeto de lei continua em discussão. Presidente, só colocar aqui na questão desse projeto seu, o que você coloca assim, né? Governantes, cadê aqui? Infelizmente, são comuns os casos de inauguração, faz de conta, né? Aí na parte vai, governantes, às vésperas de se afastarem de seus cargos ou por interesses eleitorais, promovem inaugurações de obras inacabadas, as quais terminam se tornando inconclusas. Aí a gente lembra, quando falou o vereador Elcio aqui, comentou das eleições, né? E lembrando que na administração passada, no final, perto das eleições, colocou lá embaixo, lá na futuras instalações do SAMU. E aí a gente fica perguntando, cadê o SAMU? Né? Bem perto das eleições, né? Então, é por aí que você vai o interesse político, né? Então, foi bom essa questão do projeto aí. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Bom, presidente, o projeto, excelente esse projeto. A gente precisava mesmo disso daí aqui em Amparo. A gente já tem um histórico passado bem grande sobre esse problema de inaugurações. E eu vou mais longe. Eu vou mais longe porque eu acho que até inclui futuramente um projeto dessa casa, até que nenhum administrador municipal possa usar uma obra inacabada até para campanha
Eu vou mais longe ainda. Eu acho que se você inicia um projeto, você tem que ter um planejamento e uma meta que aquele projeto termina dentro da sua administração. Então, eu vou ter que pensar nisso daí, entrar com um projeto que nenhuma obra inacabada possa ser utilizada até na própria campanha. Isso daí vai incentivar o quê? Qualquer administrador começar uma obra e cumprir aquela obra dentro do seu mandato. Isso vai instigar, entendeu? Ao prefeito, futuros prefeito, atual, que uma obra comece e termine dentro dos seus 4 anos de administração. Então, parabéns pelo projeto. A gente precisava, sim, de algo semelhante a isso para a gente não ter que ocorrer futuramente o que já ocorreu alguns anos atrás em alguns projetos, não todos, mas em alguns projetos. Acredito, presidente, que nem todas as obras vai conseguir terminar. Sim. O AME, uma obra gigantesca, mas tem que dar honra a quem começou também. Eu acho que demonstrar a obra que está fazendo é diferente de inaugurar, né? Porque tem que ser justo também com quem está, né? Porque o que vai elevar ele também com a continuidade é demonstrar para o povo, né? Que está sendo feito. Agora, é uma diferença de inauguração. O objetivo principal é não fazer alarde em cima de um fato que ainda não foi consumado, não foi feito. O objetivo da coisa é essa. O projeto de lei continua em discussão, por favor. Como o nobre vereador falou, porque tem obras que começam no ano que vai terminar o mandato, no último ano. Se a obra for meia grande, não tem como terminar. Você está certo em pontos, mas em pontos não, porque a obra é grande, como que vai terminar em um ano? Então, o projeto de ficar o nome de quem começou e depois de quem vai concluir é ótimo, porque vai estar o nome lá. Então, porque tem obra que não dá para você terminar no ano que você começou. Então, me perdoe, mas aí eu não consigo concordar com isso daí. Tá? Desculpa. Sim, só respondendo a Rosinha, que eu falo assim, obras que iniciam na administração, vamos dizer que tem obras desse primeiro ano, você tem quase mais 3 anos para frente para terminar uma obra. Obra em ano de eleição, a gente sabe que dificilmente vai terminar mesmo. Toda obra que praticamente começar em ano de eleição, dificilmente vai terminar. Só que tem obra, vereador, que chega o dinheiro mais atrasado. E daí vai começar a obra quando esse dinheiro vem do governo. Então essa obra vai começar mais tarde. E quando essa obra começa mais tarde, não tem como terminar ela. Então, como já foi falado, discutido, tem o nome dos dois. Exatamente, Rosinha. Peço palavras, presidente. Eu penso assim, Rosinha, que essa ideia que eu estou falando aqui vai incentivar os administradores a planejar que comece e termine dentro da data. A gente vê praticamente 80% a 90% das obras não cumprem o planejamento. Praticamente, de 80% a 90% das obras não cumprem, entendeu? O planejamento de início e término. E algumas vão postergando, entendeu? Então, assim, o que eu falo aqui não é limitação. O que eu falo aqui é incentivar um planejamento mais árduo, de início e término, entendeu? Não, concordo com você. Mas também eu discordo de ter que concluir todas, porque não são todas. Assim, não todas. Vereador Carlitinhos com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, existem 2 coisas. Quando você faz obra com o dinheiro do município, é uma coisa. Quando você depende do Estado, do governo federal, é outra. O governo federal, no último mandato, você manda um dinheiro para você começar uma obra. Você vai começar, senão você perde alguma coisa. Então, não tem muito o que discutir sobre esses assuntos. Um exemplo é o próprio Camandocai, o postinho, que a prefeitura fez a parte da obra lá com o dinheiro que tinha e o governo até agora não mandou a parte dele. E está lá parado. O projeto de lei continua em discussão. Vamos se ater ao projeto, por favor. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigam. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei número 41/2021. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, foi aprovado por todos os vereadores. Pois não. Requeira a dispensa da redação final do presente projeto. O requerimento verbal do nobre vereador Carlitinhos, referente à dispensa da redação final, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores.
Mais alguma matéria em pauta? Sem mais matérias, presidente. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal, tempo de 10 minutos, sem apartes. Inciso 5º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito. Vereador Pastorelson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nobres vereadores, imprensa local, pessoal que está aí online, aos presentes aqui nesta noite. Quero aqui também agradecer a presença do nosso amigo que está hoje nos honrando sua presença, professor Tobias, que já foi candidato a prefeito, ao nobre ex-vereador e sempre, né, essa casa, Pedrinho do Gás, a Selma e os demais todos presentes. É um prazer ter todos aqui, que sempre venham abrilhando a nossa casa, né? Então isso é muito bom. Eu quero, antes de falar algo, dar o resumo que foi feito na nossa cidade nesses dias atrás e também que está sendo feito. É o resumo da semana que passou. Amparo vacina todos os adultos acima de 18 anos até hoje. Hoje a minha filha com 19 anos, ela também tomou a dose da vacina. Isso é muito bom. Então foi até as pessoas com 24 anos e menos, né? Isso é o caso da minha filha. Também os professores de Amparo que estão sendo testados contra o Covid-19. Foi na semana agora que passou, né? E todos teve, tanto as escolas municipais como estaduais e particulares de Amparo foram testados os professores. Isso é muito bom. E falar também do São Dimas, que tem um posto da Central de Atendimento ao Cidadão. E estivemos lá inaugurando, juntamente com os demais vereadores e o prefeito. Eu, quando assumi, conversei até com o João a respeito por que o São Dimas não teria, né, pelo menos, uma réplica do que tem dentro de Amparo. E isso foi amadurecendo, e outros vereadores também falou. E eu fico contente porque, quando fui pastor por 8 anos e meio no São Dimas, as pessoas reclamavam muito da centralização. Entendeu? Tudo ficava longe. Agora isso aí ajuda, porque o São Dimas é um centro, né, para os bairros que estão ao redor. Então, quero parabenizar ao prefeito e a todos que lutou por essa causa, né, e dizer que Amparo está de parabéns. Também a transparência de convênio com entidade de saúde foi tema da capacitação em Amparo. A Prefeitura de Amparo, através da Secretaria de Saúde, e as entidades de Amparo contaram com o treinamento na tarde de ontem, que é dia 10, referente ao decreto 6.321 de julho de 2021, que trata sobre o manual do procedimento de convênio do município de Amparo. Nós temos também um novo atendimento nos polos Covid, isso é bom. Aumentou, que era das 7 às 19, agora é até 22 horas, tanto no São Dimas como também aqui em Amparo. Antes era no polo, agora é aqui no postão de saúde. Quem não sabe, posso estar sabendo. Também o Parque Ecológico retoma suas visitas públicas. Isso é bom. Acho que a partir de amanhã também, museu e vários locais vai poder ser também contemplado com visitações pelo governo estadual. Aqui em Amparo tem prevenção contra o ISTS e vacinação contra a Covid no mesmo dia, no próximo sábado, dia 14 de agosto, que começou. Também realizou testes rápidos de infecção sexualmente transmissível, foi no bolão. Os testes são de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, foram realizados com algumas gotas de sangue do dedo e o resultado saiu em 15 minutos. Então isso foi importante para aqueles que necessitavam. Professores e gestores de educação municipal contam com formação continuada com profissionais da UFSCar. Começou o dia 13/8, os professores, gestores da Rede Municipal de Amparo tiveram participação de formação continuada com encontros ciclos e aciclos, junto a profissionais da Universidade Federal da UFSCar, com o tema Aprendizagem Dialógica e Tertúlia Dialógica. Hoje, quem passou aqui na Praça Padua Salles pôde observar que tinha uma fila grande ali, e essa fila foi para recrutamento para 150 novas vagas de emprego para a empresa de Amparo. Então aconteceu hoje.
150 vagas, passamos ali e ali teve uma fila grande. Isso é bom, pelo menos são 150 pessoas ou famílias, né, que vão conseguir ter um emprego. E Amparo também chegou a 91% da população adulta vacinada. Então isso é bom. E quero também nessa oportunidade agradecer ao prefeito e à administração porque tem olhado, né, essa situação com carinho, né? É importante porque estão vivendo uma pandemia e é bom que todas as pessoas se vacinem, para depois não reclamar. Eu digo sempre, vamos fazer a nossa parte, né? Se acontecer de pegar novamente, mas a nossa parte está feita, não pode dizer que não fizemos, né? Mas é importante fazer a nossa parte. Eu quero aqui também falar de um projeto que eu dei entrada nessa casa, que é um projeto em favor dos idosos. Veja, nós temos postos de saúde em Amparo, eu digo isso, vamos falar começando pelo Moreirinha. É um posto de saúde difícil para as pessoas idosas. E é um posto onde a rua, eu moro na rua, é a rua em declive, e as pessoas de idade que vai subir aquele morro têm dificuldade. E ninguém tem olhado para isso até hoje. Eu fiz parte do conselho ali do posto de saúde, sempre briguei por isso. Na época veio uma verba para o Miota transferir o posto de lugar. Ele não fez. O que fizeram? Reformaram o posto. Passou o Jacó, falei com o Jacó, também não fez. Espero que o nosso prefeito tenha um olhar para essas pessoas de mais idade. Porque daqui 6 anos eu também vou ser chamado de idoso, né? Então tem que estar pensando também em mim. Mas é importante isso. E nesse projeto que eu dei entrada na casa, é para que todos os novos postos de saúde sejam em locais planos, aonde pessoas de 60 anos para frente tenham facilidade de chegar e pessoas deficientes. E que todos os loteamentos, quando der a contrapartida, que seja uma contrapartida não de um local ruim, não, que seja um local que possa colocar um posto de saúde ali ou outro atendimento com facilidade para essas pessoas de mais idade, que muitas das vezes é deixado de lado. E todas as vezes que eu estou ali no posto de saúde, alguém está reclamando. Há dificuldade dessas pessoas de mais idade, que nem todo mundo tem carro, né? Muitas vezes fazendo alguma coisa pensando em quem tem carro, mas nem todo mundo tem, e fica difícil. Então que possa o prefeito atual pensar um pouco mais nessas pessoas. Também eu quero agradecer à administração que pela primeira vez o bairro Tamburi recebeu ali alguma coisa da administração. A rua Alameda Sibipiruna foi passada a máquina ali, aberto a rua, e anos, desde que existe aquele bairro, nunca ninguém fez nada. E olha que eu já pedi várias vezes, também a Rosinha, né? Mas dessa vez fizeram. E eu quero agradecer, porque ali moram pessoas. Quando foi feito ali no bairro do Sem Terra, que eles falam, no Planalto da Serra, né? Fiquei feliz por isso. Mas ali era uma dificuldade muito grande para poder ser feito, mas fizeram. Então eu quero agradecer. Eu fiz também uma indicação pedindo à prefeitura que forneça lanche aos pacientes e acompanhantes que vão, muitas vezes, para a Unicamp ou fora da cidade. Tem pessoas que não têm condições de comer um lanche. E que a prefeitura ofereça um simples lanche para essas pessoas. É importante. E eu passei na Unicamp durante 10 anos, eu fiz tratamento na Unicamp. E eu via pessoas com dificuldade de comprar alguma coisa para comer. E eu cheguei dia de ir com a ambulância, eu vou, né? Porque muitas vezes, sempre, eu cheguei lá 7 horas da manhã. Teve um dia que eu cheguei em Amparo meia-noite. Eu tive que almoçar, jantar lá e pegar a ambulância. E depois eu comecei até a ir de carro, porque ficava difícil. Mas nem todo mundo pode fazer isso. Então que a prefeitura venha, né, fazer isso em prol dessas pessoas. Eu também fiz uma indicação pedindo para colocar em Amparo um número Disque Verde. Por quê? Eu estava vindo de Tuiuti. Quando eu atravessei Tuiuti, dentro de Amparo estava pegando fogo na mata, e eu liguei para o bombeiro, e ali me mandou para tanto lugar, e vai, e aquele toquezinho, eu desisti. Se tiver pelo menos um número
tanto para ligar em favor da área rural ou da área também urbana, vai facilitar. Eu acho que são coisas que se deve pensar, facilidade. Você liga hoje para o governo, o bombeiro quer poder te atender na hora que estivesse morrendo alguém ali. Se tornava difícil, né? Então eu acho importante que a gente pensamos em coisas que venham atender as pessoas nesse momento. Então eu quero aqui agradecer a todos e presente aqui nesta noite e dizer que, presidente, eu saio daqui agradecido por essa discussão hoje também a respeito desse projeto que o senhor trouxe a essa casa, para que os próximos poderes pensem um pouco mais, né? Pensem um pouco mais. Vamos fazer alguma coisa, né, que venha dar término também e colocar o nome como o Dil fez. É importante, nós temos a ponte aí que vai terminar e o nome do Jacó vai ficar aí. E esse prefeito vai terminar também, tomara que ele sancione, né? Ele vai terminar também projetos que vai ficar interminável. Outro prefeito que entrar vai também ter a caneta, né? Quer dizer, o nome dele também vai continuar. Então vai ser um ciclo. Então acho que são coisas que vêm agregar. E se vem agregar, conte conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Que alto. O pastor colocou, e eu reitero, a atividade de sábado proposta pela Saúde Pública de Amparo, pela Secretaria de Saúde, da testagem rápida das ISTs. Eu, inclusive, fiz o teste e parabenizo as equipes de Saúde Pública de Amparo, porque o teste foi muito rápido, o lugar estava muito seguro, né, do ponto de vista pandêmico, e o atendimento foi muito bom. As funcionárias públicas atenderam a gente de forma muito acolhedora, porque a gente sabe que é algo tenso, né? A gente fica tenso quando a gente vai fazer qualquer tipo de exame, ainda mais os exames de ISTs. Então eu fiz o exame, graças a Deus tudo bem, mas agradeço e parabenizo principalmente os funcionários públicos aí da saúde que organizaram essa ação. E eu lembro que o CTA, ele está de portas abertas para as pessoas. Mesmo quem não conseguiu fazer o teste de ST no sábado, procura o pessoal do CTA, elas vão acolher você, vão te chamar e fazer o exame bonitinho, rápido, então não fique com a dúvida, tá? Se você quer fazer a testagem, procura o CTA, que o pessoal vai te orientar. Bom, gente, eu queria reiterar, talvez não tenha ficado tão explícito na semana passada, de que em relação à secretaria, né, a gente votou hoje a alteração da redação do projeto que divide a Secretaria de Esporte do Turismo e Cultura, né, separa o esporte vai para uma secretaria e a cultura e o turismo vão para outra. A gente reitera que sim, a gente votou favorável, né? É fundamental que o esporte não esteja junto com a cultura, são pautas completamente diferentes, mas eu deixo aqui o meu posicionamento de que é muito importante que a cultura tenha uma pasta própria, né? Pautada naquele argumento que a gente colocou nessa casa semana passada, de que os projetos culturais, as políticas públicas de cultura, elas precisam ser um fim em si. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa fazer política pública de cultura que tenha como objetivo simplesmente promover a cultura. E não só promover a cidade economicamente, promover o turismo, que é muito legal e é plausível de se fazer, mas a gente precisa de políticas públicas que tenham a cultura como um fim. Então, um projeto político para que a cultura se promova, para que a cultura aconteça, que esse seja o grande objetivo do projeto. Construir, garantir as condições materiais para a promoção da cultura na nossa cidade. Então, reitero aí o nosso posicionamento de que, a nossa defesa de que a cultura tenha uma pasta própria, tenha uma pasta única com um secretário dedicado somente à cultura, ou seja, que ela se separe também do turismo, né? Porque muitas vezes, por ela não ter uma pauta econômica tão forte como o turismo, ela acaba ficando secundária na pasta. E isso é inevitável, isso acontece ao longo da administração pública. Então a gente pede para que haja um esforço do executivo para que se separe essa pasta e a cultura tenha o seu secretário próprio. Comentando agora algumas questões mais gerais, na quarta-feira, dia 18, nós funcionários públicos, estaduais, federais, municipais, temos um indicativo de paralisação, um indicativo de greve. Por quê?
por conta de alguns movimentos, né? Por conta de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que inclusive o Conrado já citou aqui nessa casa, que é a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa. Então eu queria deixar marcado aqui alguns elementos relacionados a essa PEC. Essa PEC, essa proposta, ela busca alterar as normas para o funcionalismo público no Brasil. Um dos pontos que ela defende é o fim da estabilidade. O que é a estabilidade? Para você mandar embora um funcionário público é mais difícil, né? É diferente, você não indica. O Carlos Alberto assumiu a prefeitura, mas ele não pode ir lá e mandar o Conrado embora, que é servidor público. Com essa PEC, essas possibilidades aumentam. Acaba essa ideia de estabilidade do servidor. E a estabilidade do servidor, ela é fundamental, inclusive, para o combate à corrupção. É importante que você tenha um trabalhador de carreira ali, que independente do partido, independente do posicionamento político de quem está governando, esse trabalhador está ali para defender as políticas públicas, as políticas de Estado. Então eu tenho na saúde as enfermeiras, na assistência social, os professores também, nós estamos inclusos nessa gama, o pessoal da segurança, a GCM, no caso de Amparo, também a Polícia Militar. Nós precisamos que nós, né, esses grupos citados, sejam funcionários de carreira, tenham estabilidade, porque é a gente que segura o aparelhamento do Estado por parte de um determinado partido ou de outro. A gente não sabe, né, gente? Os partidos mudam. Vem um partido de uma ideologia e vem outro. E quem fica? Os funcionários públicos. Quem que faz o serviço acontecer? Os servidores públicos. Então, a gente precisa ter estabilidade, é uma segurança. Imagina eu como servidora pública, vejo que, né, no meu caso, o meu chefe supremo, aí, o governador Dória, está fazendo algo de errado. Se eu não tenho estabilidade, o que o Dória faz comigo? Sai daqui, você está demitida. Vou tirar a professora da Silvinha porque ela está me atormentando aqui. Ele pode fazer isso? Não pode, porque eu tenho estabilidade. Então, isso também em âmbito municipal, federal, é importantíssimo que a gente tenha estabilidade, tanto para manter a efetividade da política, que senão vem um governador novo e fala, não, agora eu desisto de tudo isso, eu quero mudar porque eu quero mudar, que eu quero ser oposição ao outro, não estou nem aí com a população. Quem segura a bronca e fala, não, você não vai mudar desse jeito, peraí, tem coisa aqui que tem que acontecer, o servidor público. Então é fundamental que a gente tenha estabilidade para combater a corrupção e para manter o bom andamento das políticas públicas, porque afinal de contas, na hora do vamos ver, quem está lá no chão executando a política é a gente. Outro ponto importante é que se limita a concurso, então você diminui. Acabei de falar da importância de nossos funcionários públicos para a manutenção da execução de políticas. Quando você diminui o acesso a concurso, você diminui esses funcionários. Logo, você aumenta funcionário indicado, você aumenta a interferência de empresa privada, que muitas vezes não tem como principal interesse a população, mas sim o lucro. Então, ele acaba tirando esse ponto dos concursos. Isso é muito importante da gente colocar. Tira o nosso adicional por tempo, lembrando que nós, professores, nós não temos FGTS, por exemplo. Então, a gente perde algumas coisas fundamentais para a nossa estrutura de carreira, né? Ele autoriza o executivo a criar ou extinguir cargos do jeito que ele quiser e não passar pelo legislativo. Então, isso para mim é uma afronta ao legislativo e nós, como legislativos, temos que enxergar isso como uma afronta. Peraí, o executivo então vai poder criar, excluir cargo a hora que ele quiser, sem passar pelos olhos do legislativo? Isso é um absurdo. É um absurdo. E a justificativa para essa PEC 32, é o fim das regalias. Ótimo. Aí eu pergunto para vocês, os que ganham mais, servidores públicos com maior salário, estão inclusos nessa PEC? Não. O judiciário, juiz não está incluso, promotor, alguns setores do Exército não estão inclusos também, parlamentares não estão inclusos, né? Então, peraí, como assim? Que regalia? A regalia do funcionário público que, assim como eu, trabalha 8 horas por dia e ganha R$2.000? Esse funcionário público tem regalia? O funcionário público daqui de Amparo que ganha um salário mínimo por mês, ele tem regalia? Eu acho que regalia é quem ganha 30, ganha o teto do executivo e ainda tem um monte de auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio transporte. Isso é regalia. Agora, eu pergunto, essas pessoas estão inclusas nessa PEC? Não. Essa PEC atinge quem? Funcionários do baixo escalão, como eu, como Conrado. É a gente que perde com essa PEC. Então, é fundamental que a gente se posicione contra ela. Além disso, essa PEC ela não passou por nenhum tipo de estudo. Ela não passou por nenhum tipo de consulta para a população. A gente não faz menor ideia de qual é o impacto econômico-social dessa PEC.
Ela simplesmente foi lançada. E a gente não pode lançar uma PEC que mexe com a vida do Brasil inteiro, porque mesmo que você não seja funcionário público, você usa o serviço público. Em algum momento da vida, todo mundo usou algum serviço público. Então a gente não pode permitir que algo que não tem nenhum estudo de impacto vá para frente. Isso é um absurdo, isso é um ataque à educação, isso é um ataque à saúde pública. E isso faz com que o Estado perca seu poder de decisão em alguns pontos e entregue para o privado tudo, né? E o privado a gente sabe que tem outros interesses, não é o bem-estar da população, é o lucro. E aí, continuando nessa análise, eu queria falar só um pouquinho sobre a PLC, que é o Projeto de Lei Complementar 26 do governador João Dória, que reduz em 10% o salário de uma categoria do Estado de professores chamados categoria O. Eu não me incluo nessa categoria, eu sou efetiva, mas trabalho com muitos companheiros que são categoria O. E segundo esse projeto de lei complementar do governador João Dória, essas pessoas vão perder 10% do seu salário. Imagina, André, de repente corta 10% do seu salário, que já é baixo. Lembrando que o salário aqui no estado de São Paulo, ele está de R$ 2.886 para uma carga completa de 40 horas semanais. Para uma pessoa que é graduada, né, que passou num concurso que é professor. A gente ganha isso, eu posso falar aqui porque é público. Ele deveria ser pelo menos R$ 3.600. Estamos bem longe, né? Quase um sonho inatingível esses R$ 3.600. E é importante, além dessa redução também, ela coloca avaliação de desempenho para essas pessoas. Então, você coloca, além de tudo, o profissional numa pressão de ter que ser avaliado constantemente em condições extremamente precárias de trabalho. Isso é um problema gigantesco. Outro problema que ele traz, essa PLC, é que ele obriga o funcionário, mesmo quando tem uma licença médica curta, 1 dia, 2, que ele vá fazer perícia. E a gente que é funcionário do Estado sabe que a perícia do Estado, ela é inteira travada, ela demora, ela é um problema. E aí você coloca a perícia para qualquer dorzinha de barriga que você tiver, isso é complicadíssimo. Complicadíssimo. É claro que a gente sabe da importância da perícia médica, é fundamental. Mas do jeito que o João Dória coloca aqui, é inaceitável. É inaceitável. O que já é extremamente precário se precariza ainda mais. E isso sem falar do nosso assunto da outra semana, concluindo, sem falar do nosso assunto da outra semana, em relação à proposta do deputado Gianazzi, de confisco da aposentadoria dos servidores do Estado, né? O Dória confiscou a aposentadoria dos servidores públicos do Estado, como já foi colocado nessa casa. Então eu deixo aí, gente, essa reflexão para o nosso dia 18 de agosto. Como que a gente está tratando o nosso funcionalismo público, tanto em âmbito federal, como em âmbito estadual e também municipal. Eu acho que é válido também a gente valorizar a luta pelo dissídio aqui em Amparo e, como o André colocou na sua indicação, de repente alguma forma de suprir essa necessidade dos servidores municipais que a gente sabe que são tão pouco valorizados e sofrem muito com a falta de salário, né? O salário que não atinge o mínimo que deveria. Obrigada e boa noite. Próximo inscrito. Vereador Mineiro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Público presente. Tive com o João hoje na prefeitura sobre o tampa-buraco. Porque a rua de casa tá feia lá, viu, cara? Aí se o vereador não puder tampar o buraco da rua, tá fodido, né? Então, então só falta a massa asfáltica, tá faltando, mas disse que até semana que vem tá começando a tampar os buracos aí. Eu não posso reclamar porque rolamento de rosas, porque olhar pra mim tá uma beleza. Não? Tá semana que vem? Tá. Tive uma reclamação sobre a merenda escolar. Eu acho que alguns também devem ter recebido essa reclamação. Eu tive algumas escolas, ainda estou indo algumas escolas e verificando. E o maior problema lá está sendo a carne. A carne está meio escura, a carne moída está bem encebada a carne. Então amanhã a gente está pensando eu com a Silvinha dar um pulo na prefeitura e conversar para ver de onde que vem essa carne aí, o que está acontecendo.
pra gente dar um parecer aí para as escolas aí. E a vacinação hoje também? Não, tranquilo. E a vacinação também hoje, no bolão hoje, tava feio o negócio lá, viu? Então eu queria dar os parabéns para as pessoas da vacinação lá que tá dando vacina, porque no dia inteirinho, cheguei para abrir a oficina, já tava o negócio lotado lá. Eu acho que tipo assim, essa semana como vai ter bastante gente, por causa da idade, podia mudar, né? Um dia primeira vacina, outro dia segunda vacina. Pra dar um fôlego lá também, porque tá muita gente, o povo tá reclamando bastante. Tive também lá no São Dimas, lá no posto de atendimento do São Dimas. Um negocinho bom pro São Dimas lá, que tem na faixa de 25 mil pessoas que moram por aqueles lados lá. Eu faço parte lá também. Então, esse posto do cidadão vai ser muito bom lá. E já como sai, né? No primeiro mês já teve 400 atendimentos lá do SAI. E fiz um requerimento agora pedindo o prefeito sobre a ponte lá do São Dimas lá. A gente vê se, quem sabe no meu mandato consegue acabar aquela ponte lá, né? Então eu pedi para ele ver mais ou menos qual o valor dessa obra toda e quanto já foi gasto, quanto falta para terminar e quanto foi investido até agora. E quanto veio do Estado e da União, né? E do próprio recurso próprio aqui. Vamos ver o que que... E é só isso por enquanto. Boa noite a todos e obrigado. Vereador Carlos Benedito Casotti. Por gentileza, vereador Rosinha. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, mesa. O que eu tenho que falar é bem rápido. Eu não poderia deixar de registrar aqui nessa casa hoje. Hoje é dia 16 de agosto, dia que a comunidade católica de São Roque celebra o seu santo padroeiro. Se eu não me engano, são 95 anos de festa de agosto lá em Três Pontes. E eu queria deixar esse fato registrado. Infelizmente, a gente está vivendo épocas de pandemia. Festas como a gente tinha antigamente não está sendo possível realizar, mas vale o registro. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a comunidade católica de Três Pontes e agradecer também à Prefeitura Municipal, no seu Departamento de Trânsito, que, atendendo a uma solicitação da comunidade católica de Três Pontes, liberou a Praça Rafael Rossi para que receba estacionamento de veículos das 7 da manhã até ao meio-dia. Isso é importante porque nós não temos uma rua, a Rua Cláudio Gilmar Guide, que não contempla, não consegue acomodar todos os carros. E através de uma solicitação da comunidade católica, um pedido desse vereador, houve a sensibilização lá do Poder Executivo e o Departamento de Trânsito autorizou que, excepcionalmente, aos domingos, das 7 horas da manhã até o meio-dia, a praça possa receber os veículos. Eu gostaria também de registrar aqui, eu acho que os senhores vereadores, quando adentraram ao recinto, vocês viram que tem um CD que eu deixei na mesa de cada um dos vereadores, e esse CD é referente à visita. Nós tínhamos feito uma solicitação para representante da Beneficência Portuguesa de Amparo, estivesse aqui na Câmara e a gente fizesse certos questionamentos, tal qual nós fizemos a presidente lá da Santa Casa Ana Sintra. Então nós recebemos aqui a Patrícia Lenzi Guidi, administradora da BPA, muito gentilmente, foi um papo bem esclarecedor, e ela veio representando, logicamente, a Silvana Marquezine, que é presidente lá da Beneficência Portuguesa de Amparo. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores e tomando, como eu costumo fazer, deixando a par das pessoas que não puderam vir, dos vereadores que tinham compromisso naquele dia, deixei uma cópia dessa reunião.
tá? Foi pedida autorização para ser gravado, não foi colocado na internet, isso é coisa pessoal de cada vereador e faça uso disso da melhor forma que convir para os senhores. Nós também gostaríamos de registrar, na semana passada, que nós recebemos aqui na casa a deputada Valéria Bolsonaro, que é da Frente Parlamentar de Pessoas com Deficiência. Agradeço ao vereador André, à vereadora Jana, que me convidaram para participar dessa reunião, né? Então eu gostaria de registrar a presença da deputada. Outra coisa, bem rapidinho, que eu gostaria de colocar, é a preocupação nossa, de brasileiros, com a atual situação que vive a nossa política nacional. Estamos falando a nível nacional. Nós estamos numa insegurança jurídica, uma insegurança partidária muito, muito complicada. Nós não sabemos o que é certo, não sabemos o que é errado. Estamos vendo inversão de valores que nos preocupam, E nós não temos vislumbrando, não estamos vislumbrando no futuro como vai ficar a tão falada democracia nesse nosso país. Infelizmente, poderes que deveriam cuidar da nossa Constituição, as pessoas, o Supremo Tribunal, no caso, Supremo Tribunal Federal, que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, eles estão gerando um clima de insegurança nacional. Nós não sabemos o que é mais Estado de Direito, nós não sabemos mais o que é ato democrático ou ato antidemocrático. Nós vemos pela televisão famílias, pai, mãe, crianças andando pela rua, vestidos de verde e amarelo, taxados como antidemocráticos. Vemos pessoas que caminham pelas ruas marchando como se estivesse em posição de batalha de guerra. Esses são as pessoas que defendem a democracia. São as pessoas que depredam patrimônio, são as pessoas que estouram vidraças, que fazem vandalismo. Então, nós não sabemos mais o que pensar, não sabemos mais o que fazer, que lado seguir. Eu só espero que toda a nação brasileira tenha tranquilidade para superar esse problema, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, e saibam se posicionar. Porque o Brasil merece uma democracia clara e que todos respeitem a lei da forma que a lei foi feita para ser respeitada. Era essa a minha fala, o meu posicionamento. Muito obrigado a todos. Viva a comunidade de Três Pontes. Muito obrigado. Próximo inscrito. Vereador Dil. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. O público presente aí que nos acompanha. Só para completar um pouquinho o que o presidente acabou de falar aqui. Na verdade, a gente não vive numa democracia, né? Porque democracia, todo mundo, a gente pensa que todo mundo tem os mesmos direitos. Mas infelizmente não é isso que a gente vê nesse país. Onde uns têm direito a tudo e outros não têm direito a nada. Nem o que comer. Nem o básico não tem direito. Eu acho que o único, infelizmente, a única, acho que forma agora há pouco tempo, durante a pandemia que a gente viu, a questão de igualar, né, assim, um pouco as pessoas, as classes sociais, foi na questão da vacina, né, onde que pelo SUS, tanto o rico como o pobre teve que seguir para tomar a vacina da Covid. Fora isso, tratamento a gente sabe que não é bem assim. Infelizmente, quem tem muito dinheiro, né, tem os melhores tratamentos. E aquele que é pobre, a gente cansou de ver aí as pessoas precisando, morrendo na porta do hospital, como sempre a gente vê. Então, democracia nesse país existe aonde? Se alguém souber, me conta, porque eu acho que democracia não existe nesse país aqui. Mas enfim, vamos falar um pouquinho daqui de Amparo.
parabenizar, pegando o gancho aqui dos outros vereadores, parabenizar aqui o prefeito pela central de atendimento no São Dimas, na rodoviária. A rodoviária foi construída, aquilo que a gente sempre fala, né? Rodoviária construída naquele alarde todo, construiu no São Dimas e praticamente abandonada. Servia somente, né, para o pessoal lá, que muitos que ficam lá andando de madrugada, usando droga e por aí vai. Até acho que o vereador Conrado pode até falar melhor do que eu, porque a questão da GCM atuava muito lá, atua, né, Conrado, na questão lá. Então, até parabenizar o prefeito também por isso e que coloque mais coisas na rodoviária, né? Eu acho que lá poderia fazer outras situações, usar aquele espaço mesmo para a comunidade lá, que eu acho que seria interessante. Outra situação que eu queria colocar também é a questão dos loteamentos, como o vereador aqui tinha falado, o Elcio, a respeito do Tamburi. E eu queria até fazer um pedido especial aí ao prefeito, à equipe dele, né? Que olhasse lá pelos Pedrosos também, né? A administração passada, e até que eu fiz parte também, mas a gente ficou muito assim, fiquei muito na época muito triste, muito chateado com como foi tratado o loteamento dos Pedrosos, por exemplo, por conta de, não sei se vocês sabem aqui, os Pedrosos tinham um recurso muito alto para conseguir fazer todo o trabalho de legalização dos Pedrosos lá. Foi até outros vereadores que passaram por aqui que conseguiram recursos, né, para que tivesse uma agenda de legalização do loteamento. E na administração passada, paz meus senhores, foi feito a questão do tratamento de esgoto, né, de água também, teve esses recursos. Só que toda a pavimentação do loteamento foi perdido o recurso. Tinha, se eu não me engano, 3.400.000 em caixa para ser feito lá, né? Porque acho que todo mundo aqui conhece lá, sabe da dificuldade da população lá. Infelizmente foi perdido esse recurso que estava em caixa por não execução da obra. Então, esses 3.400.000 que poderia ser investido lá, que ia ser muito importante para a população, na verdade ficaram sem, né? Então, fica um pedido para o prefeito aí para que tente retomar essa situação aí de buscar novos recursos lá para aquele povo lá que é tão sofrido e que merece. Outra coisa também aqui que eu estou falando um pouquinho em cima do que o vereador Elcio falou aqui, da questão da Unicamp. E do lanche, né? Do café da manhã do pessoal que vai para esses lugares da Unicamp e da PUC. Eu lembro aqui que nós, vereadores, na primeira legislatura nossa, até o Pedro fazia parte, a gente foi até a Unicamp, a PUC, no horário que essas pessoas estavam lá. A gente viu a dificuldade, da falta mesmo que eles tinham, que precisavam. Outras cidades já forneciam os tickets, né? O ticket para eles, para ir numa lanchonete, tomar um copo de leite com café, comer alguma coisa. E, infelizmente a gente não conseguiu implantar isso em Amparo, com a secretária na época, acho que era a Michelle, se não me engano, secretária, que na verdade não deu a mínima atenção para nós vereadores aqui na briga por isso, né? Então fica também um apelo aí, como o Elcio falou aqui, para a secretária de saúde aí, ver se quem sabe consegue fazer isso, porque outras cidades já fazem isso, né? E então seria importante, porque a gente vê mesmo que muitos ali vão para esses lugares de madrugada, sai daqui e chega lá, é demorado às vezes para ser atendido, não tem dinheiro, não tem condições nem de comprar tomar um café, um leite lá. Então seria, acho que poderia ter feito um projeto desse, mandar aqui para a Câmara, que eu tenho certeza que todos os vereadores aqui aprovariam. Outra situação aqui, só, presidente, para finalizar, é a situação de fogo, que também em cima do que o Elcio falou. A gente está vendo várias queimadas, né, na região aqui, e tem dia que é insuportável. E também fica um pedido ao prefeito aí de uma criação aí de uma
e uma defesa civil mais forte, sabe, que possa acompanhar a situação, que tenha uma estrutura efetiva no município. Porque outro dia mesmo, né, lá perto onde eu moro, pegou fogo, tudo lá, a gente ficou muito preocupado que tinha casas, lá o fogo estava chegando. A gente faz contato com o Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro não atende mais em Amparo, é Campinas, e simplesmente não tem o caminhão para atender. Não tem o caminhão para te atender, essa é a conversa, né? Não tem condições. Liga no SAI, na Defesa Civil, no SAI, você liga no SAI. Aí o SAI também, com a dificuldade deles lá, também foi ligado lá, não tem o caminhão, não tenho como ajudar no momento. E como é que a gente faz? E o fogo vindo, Aí, não sei, aí com o vento que deu, acabou levando o fogo para o outro lado. Então, foi por sorte. O vereador, aí... só cortando só um minutinho, acrescentando que ficou complicado mesmo na questão aí da solicitação do Corpo de Bombeiro, cai em Campinas, sim, né? Às vezes o atendente lá nem sabe que rua que fica, que local que fica. Isso vale também para o policiamento também, então tá muito complicado. Tá difícil, então, tá complicado. Acaba o que? Sobrecarregando aqui o município. Então, e aí a gente fica numa situação que a gente não sabe para quem correr, né? Então fica um pedido aí à administração, aí, ao prefeito que investisse um pouquinho na Defesa Civil em Amparo, sabe? Um pouquinho não, bastante. Pra gente não ficar dependendo mais de ninguém, né? Eu acho que não dá mais para depender de Corpo de Bombeiro. Não tem como, sabe? Acho que o Estado, a Silvia falou muito bem. Acho que o governo do Estado agora, o negócio deles é acabar com tudo que tem, né? Que a gente vê. Não é possível. Polícia, você liga no 90, também não atende aqui, né? Você liga pro bombeiro, não atende aqui. Então, cada vez vai ficando mais difícil, né? Então, na verdade, o que eles querem é municipalizar, né? Tudo por conta do próprio município. Obrigado, presidente. Mais algum inscrito? Sem mais inscritos, presidente. Presidente, podia só dar um alôzinho aqui? Pois não, vereador. Hoje uma pessoa me ligou, hoje estava na Ana Sintra, e estava com hemorragia. E começou a chorar muito. Até ligou para mim, porque não estava sendo atendido, estava demorando muito. E eu não consegui nem falar, até eu consegui entender. Aí eu liguei para a presidente, né? Ela rapidinho já atendeu. E semana passada a Rosa também precisou do amigo. Eu acho que as pessoas que trabalham lá, acho que teria que ser um pouquinho mais humano. Porque quando a gente vai para o hospital, a gente já não tem onde correr mais. Entendeu? Então, acho que a gente precisava, não sei o que fazer, mas tipo assim, chegasse lá um atendimento mais digno para as pessoas. Porque, a gente não consegue, liga, tenta ajudar, mas e quem não conhece a gente? Não sabe. Entendeu? Então, era isso. E queria agradecer ela de ter rapidinho já ter atendido a moça lá. Então era isso. Obrigado. Muito bem. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 23 de agosto do ano de 2021, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Boa noite.